vamos a mais um Rede Vida Serviço. A cada fim de ano, início do ano novo, surge o sentimento de mudança e surgem as listas e listas de resoluções para o ano novo. No entanto, todos nós sabemos o quanto é difícil acompanhar essas resoluções e muitos de nós, inclusive, desistem em poucas semanas. Somos muito bons em iniciar novos ciclos, mas nos esquecemos de encerrar os ciclos anteriores. Para falar sobre a importância do ritual de fechamento do ano, receba a psicanalista Rebeca Milanese. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio enorme estar aqui falando com você hoje. Rebeca, compreender que tudo tem início, meio e fim é mais saudável para a gente conseguir encarar os ciclos das nossas vidas? Acredito que sim, né? É um grande aprendizado que a gente tem com a natureza, né? Os ciclos da natureza são assim: nascimento, crescimento, amadurecimento e morte. E assim é na nossa vida, nos nossos projetos, nos nossos desejos. Tudo isso está em constante transformação. Mas essa constante transformação, o desapegar, é um processo ainda que pode ser doloroso? Muito doloroso. Eu acho que isso depende de como cada um vai lidar com o luto, de se desfazer, né, de alguns apegos, alguns conceitos que ficam tão enraigados, algumas crenças. Como é difícil, né, às vezes a gente sair de uma posição, de um lugar que parece tão confortável, porque já é o mesmo há tanto tempo e que de repente a gente precisa, nem por vontade ou por escolha, mas por circunstâncias da vida, se deslocar dele e se desfazer daquilo que a gente já conhecia e ir para um outro lugar novo e desconhecido. Como é isso para cada um, né? E nesse momento de final de ano é que vem as grandes angústias de como vai ser, qual vai ser o novo ano, como eu vou fazer do meu ano algo novo. Essa expectativa de como eu vou fazer do meu ano algo novo, essa obrigatoriedade que muitas vezes a gente se impõe, e agora com as redes sociais a gente vê listas e listas, metas e metas, checklists e checklists. Você acha que isso gera uma cobrança e uma ansiedade desnecessária? Acho que pode gerar, sim. Eu acho que esse é um bom ponto para a gente refletir. Por que será que a gente faz isso só ao final do ano? Será que a gente não deveria, né, refletir sobre a nossa vida, sobre as direções que nossa vida está tomando em outros momentos, não só no final do ano? Mas a partir daí, nessa gota de esperança do final de ano, porque é isso, né? A gente pode até não encerrar num ciclo, mas a gente vira o calendário. E nesse virar de calendário, como trabalhar com essas emoções para não adoecer? Para, ao invés de ser um momento super feliz, nossa, acabou um ano, mais um ano de conquista e tantas coisas, ser aquele momento de, nossa, acabou um ano, e aí? E sentir que não fez tudo o que gostaria de ter feito. Foram 365 dias e não foram nada? E parece que nada serviu, né? Como a gente, quem está assistindo você, pode começar a trabalhar com esses sentimentos tão angustiantes de excesso de cobrança? Eu acho que essa é uma questão do nosso tempo, né, Ana? Desse excesso de cobrança, especialmente com as redes sociais, em que se posta só o que se quer. As pessoas fazem uma edição e mostram ali o melhor, né? A sua melhor versão. Ninguém sabe qual é a dor e qual é a dificuldade que está por trás daquilo, daquela imagem que está colocada ali na rede social. E as outras pessoas que estão assistindo aquele show editado tendem a se comparar e achar que a vida delas é que está ruim, quando na verdade elas não estão em contato com a realidade da vida do outro, né? Aquilo é um pequeno recorte que se escolhe mostrar. E esse é um grande perigo, porque se a gente cai nessa tentação de se comparar com o outro através das redes sociais, a gente pode entrar numa sensação de grande derrota, de grande fracasso, porque parece que está todo mundo viajando, comendo em restaurantes incríveis, conhecendo pessoas interessantes e às vezes a nossa vida, o dia a dia, a nossa rotina é uma luta, é uma batalha. Mas como é que a gente lida com isso, né? Quais são os momentos de felicidade, os momentos de prazer que a gente pode encontrar sentido para continuar lutando, continuar seguindo, continuar batalhando e navegando em direção ao nosso próprio desejo? Qual é o nosso desejo? O meu desejo é viajar? O meu desejo é ir a um restaurante, a conhecer mais pessoas? O que eu quero, afinal? Algo que não esteja determinado
por alguém ou pelos outros, mas algo que seja genuíno, que seja meu. Você acha que a gente começa a ter nossa liberdade, ser feliz quando a gente descobre o que a gente quer? Essa pergunta é difícil. Vou aproveitar que eu tenho uma psicanalista aqui para resolver nossos problemas aqui. Vixe! Então, a gente descobriu o que a gente quer. Eu acho que essa é uma grande questão, importantíssimo. E será que no final do ano a gente está mais disposto a pensar sobre isso? O que a gente quer? Porque parece que a gente tem uma nova chance, né? No ano que vem, então, eu quero fazer diferente. E aí muda, né? O dia 31 passa, chega o dia 1º e nada muda. Como lidar com essa frustração do nada mudou? Porque a mudança é interna, né? E exige esforço e trabalho, e não é fácil. E não é porque mudou o dia no calendário que magicamente tudo se transforma. Acho que a gente fica muitas vezes nesse pensamento mais infantil, nessa fantasia, né? De que algo vai mudar com o novo ano. E se a gente não fizer um trabalhão danado, a gente não consegue. Quando a gente pensa, você falou, vai mudar no novo ano, muitas vezes a gente não consegue. Você acha que tem uma certa obrigação de, é um ano novo, eu preciso ser uma coisa nova, mudar minha vida, fazer algo novo? Mas isso realmente é necessário? Ou a gente pode ficar como está e tá tudo bem, não tem problema? Isso é interessante, né? Porque assim, mudar para quem? Mudar para quê? Eu acho que essas perguntas são fundamentais, né? A gente precisa mudar? Ou a nossa vida de fato nos satisfaz como ela é? Normalmente somos um pouco desacomodados na nossa vida. A gente está sempre querendo fazer uma transformação ou outra, porque o desejo que a gente tem dentro da gente não dá sossego. Mas, de repente, não é o desejo de emagrecer ou de mudar de emprego, não é o desejo que transita na cultura. É um desejo que, de repente, é outro, né? Eu quero, sei lá, morar num lugar mais tranquilo, eu quero viver de uma forma mais simples, que vai agora desejos que vão na contramão da maioria. Então, acho que cada um deve olhar para si e tentar entender qual é o seu desejo, que não necessariamente é o mesmo que circula por aí, né? Sabendo quais são os desejos, sabendo que é preciso encerrar alguns ciclos, tem pessoas que têm dificuldade de colocar o ponto final. Gostaria que você aqui nesse espaço desse uma luz para quem tem essa dificuldade de dizer, não, para mim basta, eu preciso mudar a rota da minha vida, eu tenho que pôr um ponto final agora. Como fazer isso? Tem uma receita mágica? Não, ou pelo menos tem uma luz no fim do caminho? Eu costumo dizer que se paga um preço, Ana, assim, para encerrar um ciclo que não vai bem e para continuar nele. Então, muitas vezes a gente precisa pensar se é mais custoso encerrar, sofrer aquela perda, passar por aquele processo de luto, ou continuar pagando o preço de estar mantendo um padrão, de repente, uma repetição que não te leva a nada, ou que não te traz nenhuma saúde, nenhuma criatividade, nenhuma vitalidade, tanto nas relações de trabalho quanto nas relações pessoais. Eu acho que a gente tem que pensar o que dói menos. Dói menos terminar ou dói menos continuar? Somos uma geração que nós temos medo do novo? Eu acho que temos medo do novo. Eu acho que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Sobre que as gerações agora mais jovens talvez se arrisquem mais, né? Consigam abraçar assim a novidade com menos medo. Eu acho que talvez isso venha acontecendo, sim. Isso você vê como uma liberdade ou como uma imaturidade? Uma ótima questão também. Eu acho que aí depende, a gente vai precisar avaliar caso a caso qual é a circunstância de vida daquela pessoa, mas de uma forma geral, o que a gente vê, pelo menos no mercado de trabalho, é um descompromisso de repente, né? Assim, eu posso trabalhar com o que eu quiser ou onde eu quiser, e aí os jovens costumam não firmar em nenhum trabalho por longo período. Antigamente, né, as gerações anteriores ficavam 40 anos trabalhando na mesma empresa,
empresa, né? E tinham muito orgulho de ter essa história. Hoje as pessoas não ficam mais, né? Então, assim, diante de qualquer frustração, eu posso sair, abandonar e me mudar e ir para um outro lugar no mundo. Acho que pode ter, esse é o lado da liberdade, mas como é que eu vou tolerar? Porque lá do outro lado do mundo eu também vou encontrar outras frustrações, né? E aí, onde é que eu vou construir bases sólidas, né? Falta essa maturidade, então, para saber que pertencer também é importante. Faz parte de pertencer. Você me chamou a atenção que em 2 ou 3 respostas você colocou o encerramento de ciclo, novas etapas, como vivenciar um luto. Luto é uma palavra forte e um sentimento que carrega ela muito mais. Por que você colocou um encerramento como um luto? A gente entende na psicanálise que as perdas são processos de luto e não são as perdas dos objetos e dos projetos, assim, como que eu vou te explicar isso de uma forma simples? Mas, por exemplo, a criança, quando ela amadurece, quando ela passa da fase da primeira infância e vai ali para a latência, que é por volta dos 7, 8 anos, no processo de alfabetização da escola, ela vive um luto da primeira infância, um luto dessa fase de dependência total, de um lugar muito privilegiado na família, né? De poder capturar todos os olhares, e ela vai conquistando essa autonomia, mas ela também vai vivendo um processo de perdas desse olhar, desse cuidado, e então, assim, tem aí um processo de luto, e aí ela aprende a viver os outros processos de luto que virão ao longo da vida dela, né? Que na adolescência ela vive o processo de luto da infância e assim por diante, pensando assim nas fases do desenvolvimento. Mas lutos a gente consegue, diz também, assim, por exemplo, de um término amoroso. A gente entende um relacionamento amoroso que acaba, que também é um processo de luto, né? Porque você se desfaz do investimento de energia, de amor, de afeto, daquela pessoa não vai mais estar na tua vida, né? Então você precisa internalizar e elaborar da forma que for possível, mas com muita dor, né? Aprendemos com os erros e com as perdas? Aprendemos sempre, né? Acho que aprendemos sempre. Tem que aprender, né? Não tem outro jeito. Eu quero que você fale, já que a gente falou de ciclo, vamos falar de outra coisa que eu comecei falando que me angustia muito, que são as danadas das metas. Parece que acaba um ano, começa o outro e a gente tem que estar com aquela listinha lá, com aquela meta. Faz bem? É saudável a gente ter meta e ambição na nossa vida? Eu acho que ter desejo sim, mas reconhecer os desejos sim, mas não necessariamente metas, porque é curioso que as pessoas contam que todos os anos elas fazem as mesmas metas, né? Geralmente são metas inalcançáveis, e assim, por que será que a gente está se colocando metas inalcançáveis todos os anos, se de repente aquilo não é para você, né? Correr uma maratona, pouquíssimas pessoas vão conseguir alcançar esse objetivo de correr uma maratona. E assim, geralmente elas voltam. E por que será que a gente fica perseguindo algo que também é inalcançável? Acho que essa é uma questão. Assim, para você é bom ter lá as tuas metas? Ou será que você chega no final do ano se sentindo, poxa, não me aproximei nem um pouquinho disso, então por que será que elas se repetem? Eu acho que é uma reflexão muito individual, muito singular, que precisa ser feita com muito cuidado e com muito carinho. Para aquelas pessoas que gostam de escrever, que gostam de ter meta, que acham que isso é um rumo, é melhor então fazer metas mais reais, alcançáveis. Acredito que sim, acho que isso traz menos insatisfação, né? De saber que pelo menos um pouquinho você caminhou naquela direção, né? É importante mudar, Rebeca, se não deu certo, a gente ter um olhar mais carinhoso com a gente, porque a gente não tem um olhar carinhoso quando a gente erra, quando não dá certo, quando tem a frustração. Como a gente pode ter esse olhar carinhoso, o olhar carinhoso que a gente tem com o outro? Isso. Por que será que a gente consegue ter, né, um olhar carinhoso para o outro e não para a gente mesmo? As mães costumam relatar muito, assim, que são às vezes muito compreensivas, muito acolhedoras com os filhos, mas com elas mesmas, quando elas falham, parece que vem, né, uma coisa muito tirânica, uma cobrança muito excessiva. E por que a gente se trata assim? Por quê? Aí eu acho que as respostas vêm da história de vida de cada um, né? Eu acho difícil encontrar uma resposta que abarque, assim, todas
as situações. Eu acho que aí é o espaço, vou defender aqui o meu peixe, mas é o espaço para as pessoas procurarem em psicoterapia, né? Encontrarem o porquê que elas se constituíram dessa forma. E o que é possível, né, de ser flexibilizado, o que não é. Tem como manter em equilíbrio? E ensina, ajuda a gente, ajuda quem está assistindo o nosso programa. Manter em equilíbrio os desejos pessoais e os profissionais, porque muitas vezes a gente coloca na balança, principalmente quando a gente é mãe, não é fácil arrumar esse equilíbrio. Aí vem a culpa, aí vem essa cobrança, vem esse olhar de julgamento, de eu fiz menos e não aquele olhar de acolhimento e eu, tá bom, fiz o possível. Como que a gente pode ter uma vida mais equilibrada nesses dois mundos? Porque é uma pessoa só dividida em dois mundos. Mas eu acho que eu passo por isso, você passa, eu tenho certeza que milhares de pessoas que estão assistindo a gente passam pela mesma situação. Ana, a verdade é que eu acho que esse equilíbrio não existe. A gente não chega nele nunca. A gente sempre vai sentir que está devendo, ou em uma área ou em outra. E isso, eu acho que o interessante é que isso possa se alternar ao longo da vida, né? Que isso possa ser flexível, que possa ser fluido, que a gente possa olhar para trás e dizer, bom, nesse período eu me dediquei muito à minha profissão, mas nesse outro eu pude estar com a minha família. E assim a coisa aí, né, se dando de uma forma tranquila dentro daquilo que você pode, dentro dos teus limites, porque é isso, não tem como não perder nada, né? Quando a gente faz essa escolha de estar trabalhando, a gente não tem como estar com a família. Então, a gente está sempre abrindo mão. E é poder entender a cada momento o que faz sentido para cada um. Pensar que dá para resolver isso planejando, fazendo um planejamento, dá para aliviar essas dores, talvez planejando a vida nesse alinhamento pessoal e profissional, Rebeca? Você acredita que agora nesse encerramento a gente falou que metas muitas vezes não são saudáveis porque muitas vezes não são atingidas e a gente fica frustrado. Mas você acredita que planejar é importante? Sim, e aí eu acho que o planejamento é interessante quando vem nesse sentido da reflexão, do autoconhecimento, de poder parar e olhar para si mesmo, olhar para dentro, pensar o que eu estou fazendo com a minha vida, não só caminhando no piloto automático, assim, de poder tirar um tempo e olhar para si, e olhar para quem está ao redor e falar como eu estou vivendo. Eu acho que aí o planejamento entra como uma necessidade e como uma oportunidade para cada um, para poder redirecionar a vida. É difícil fazer esse autoconhecimento? Muito difícil, muito difícil. E muitas vezes a gente não faz, né? Porque a gente está o tempo todo também se anestesiando dos próprios sentimentos, né? A gente chega em casa cansado do trabalho, o que a gente vai fazer? Ou ficar num dispositivo eletrônico, ou assistir uma série na TV. A gente não fica em silêncio, não olha para si mesmo. A gente não quer, muitas vezes, entrar em contato com a nossa própria angústia. Então, eu acho que isso é uma questão cultural dos tempos atuais, de como se desconectar do que está fora para poder olhar para o que está dentro. Você falou muito sobre a gente querer esse efeito de manada, sermos todos iguais. Parece que se a gente não é igual, a gente não pertence, a gente está fora. Você acredita que esse olhar, esse tempo de silêncio, essa escuta interior é devolver também quem você é? Sim, com certeza. Porque aí você está se discriminando, né? Você está saindo desse movimento que te deixa igual a todos numa massa e está pensando, peraí, aqui tem um indivíduo com contornos, com corpo, com uma mente, e o que é que tem nesse indivíduo? Muitas vezes a gente não sabe, né? Quem é a gente mesmo, o que a gente quer. A gente não para se fazer essas perguntas. Dói descobrir quem você é? Dói, mas é muito prazeroso também, é muito gostoso também. Eu acho que é aí que está a grande sacada, assim. O Freud mesmo dizia de um conceito que é muito interessante, que é o da ambivalência, que é do amor e do ódio, né? Da tristeza e da alegria, das duas facetas aí, dessa moeda que é a vida, né? De a gente sempre estar lidando com os opostos.
Então, assim, é doloroso. A gente vai ver coisas na gente que a gente não vai se orgulhar, que a gente não vai gostar. Mas também é incrível de poder reconhecer as potências, poder conhecer quem a gente é, do que matéria a gente é feito. A partir do momento que a gente conhece quem a gente é, passa por esse processo de escuta, autoconhecimento, de dor, você acha que você começa a ter potência para saber o não e o sim que você vai falar, a ter coragem de encerrar e iniciar novos ciclos? Você acha que muito mais do que meta começa do descobrir quem eu sou? Nossa, que importante. Acho que essa ligação que você faz é interessantíssima. Descobrir quem se é muito mais importante do que ter uma meta a ser alcançada. E poder se posicionar, né? Poder dizer sim, poder dizer não, sabendo por que você está dizendo sim e por que você está dizendo não. Mesmo que muitas vezes a gente erre, a gente fale, a gente diga sim e pense depois, puxa, porque eu disse sim, mas naquele momento você sabe por que está dizendo sim. A gente vai se transformando e assim, mas o importante é estar consciente desse processo, de onde a gente está se colocando. Sem que a gente vá sendo jogado de um lado para o outro aí por quem está em volta, por outros interesses, pelo trabalho, pela família, pelos amigos, sem que a gente seja levado. Acho que é importante poder tomar as rédeas, né, da nossa própria vida. A gente se cobra muito. Muito. O ócio é uma coisa que a gente não aceita, mas que é importante, Rebeca? Eu acredito que sim. Muito importante. Inclusive para dar espaço para todos esses afetos virem, né? Para todas essas sensações aparecerem. Eu acho o ócio fundamental. Agora, a nossa sociedade hoje não suporta, né? Ficar sem fazer nada. A gente tem um pensamento de utilitarismo, de por que eu não estou sendo útil, eu estou aqui parada? Você não pode estar sozinha com você mesma, sem fazer nada, né? Isso é quase um crime. E qual que é o prejuízo para a nossa saúde mental? Eu acho gigantesco. Porque a gente vê agora o aumento do que se chama hoje de burnout, né? Dos casos de burnout, das pessoas com esgotamento extremo. As pessoas não estão suportando o ritmo que elas mesmas colocaram nas próprias vidas, né? Então, assim, isso é o sintoma dos nossos tempos. Por que a gente não pode parar? Só quando o nosso corpo nos para, dizendo pra gente, não suporto mais, não consigo mais, é que a gente vai cuidar da saúde mental. Tem algo invertido nessa lógica, né? A gente deveria cuidar antes do nosso corpo padecer desse tanto. Então a gente aprendeu que é importante se ouvir, é importante respeitar os nossos limites e ócio não é preguiça. Ócio é tempo de qualidade para conseguir seguir em frente. Sim. A gente está terminando, Rebeca. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem acompanha o nosso programa, de incentivo, de carinho para quem acompanha a nossa entrevista. E acho que a minha mensagem é de que vocês possam, nesse final de ano, olhar para aquilo que é fundamental, para aquilo que é essencial para vocês e poderem se reconectar com vocês mesmos. Eu acho que é a minha dica, né? Para além de pensar naquilo que se deve fazer, onde se deveria chegar, é pensar que como eu estou aqui agora, como eu estou vivendo a minha vida hoje. Adorei conversar com você sobre planejarmos, sobre ciclos, mas principalmente sobre olharmos, cada um olhar para si, como isso é importante. Muito obrigada. Obrigada, eu que te agradeço, Ana. Este foi o Rede Vida Serviço e a gente aprendeu muito hoje, mas principalmente acho que a dica mais valiosa é olhe para você. Antes de se julgar, se abrace, porque ninguém ama mais você do que você mesmo. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.